Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para mais um episódio do nosso ESGcast. Eu sou Cláudia Kozer, host deste canal, junto com a plataforma Nobis. No episódio passado, nós trabalhamos com estratégias de diversidade e inclusão, especificamente relacionados ao recrutamento e seleção, de maneira a produzir diversidade e gerar muita riqueza organizacional a partir de níveis de produtividade, com maior engajamento dos profissionais e resultados em termos de inovação que são muito fundamentais também para os negócios, para a perenidade dos negócios. Hoje nós trabalharemos com a manutenção dessas práticas em função dessas estratégias de recrutamento e seleção. Vamos ao que interessa. Destacamos aqui todos os resultados positivos para o negócio quando adotamos estratégias de diversidade e inclusão. Destaco aqui o impulso da inovação e criatividade pela diversidade, que é provado cientificamente em estudos que confirmam esses resultados. Nós sabemos o quanto a inovação é importante para a perenidade dos negócios. A outra ponta fundamental é da produtividade. Os elevados níveis de engajamento dos funcionários sempre se traduzirão em aumento de produtividade e, com certeza, a retenção dos melhores talentos em mercados cada vez mais competitivos. Não é mesmo? Vamos para a segunda parte das estratégias de diversidade e inclusão que estão relacionadas à manutenção das pessoas nessa jornada. Então é super importante que a empresa adote uma postura de sempre se questionar e de também questionar os funcionários a partir de pesquisas sob a perspectiva das lideranças, dos funcionários, das coordenações de todas as áreas, para que se compreenda em que níveis essa diversidade está contribuindo com o negócio e se esses fluxos de inclusão estão realmente representando as demografias e a diversidade das sociedades em que as empresas estão envolvidas. Muito importante que todos esses processos, esses resultados, essas pesquisas sejam transparentes e que o local de trabalho seja, além de transparente, muito justo. E precisa parecer justo e ser justo. Nesse sentido, é necessário que também sejam identificadas barreiras para a melhoria dos níveis de diversidade e de inclusão no negócio. Para isso, nós temos algumas prioridades, algumas etapas que precisam ser consideradas. A primeira delas diz respeito a promover a diversidade, inclusão, equidade em todos os programas de desenvolvimento de liderança. Então, é preciso que sejam revisados todos os programas de desenvolvimento de líderes para identificar se todos eles estão alinhando essa formação dentro de uma perspectiva diversa e inclusiva. O próximo item dentro da promoção da diversidade corresponde à aprimoração desses programas para os funcionários em todos os níveis, desde o mais operacional até o nível mais estratégico do negócio. Diga-se de passagem, todos os níveis organizacionais devem ter conteúdo estratégico, precisam lidar com essas temáticas todas. Estamos falando aí de níveis organizacionais, de hierarquias também.
tá? Um terceiro movimento que precisa ser feito é o da implementação de um sistema de planejamento de sucessão para essas novas ocupações. E nesse planejamento de sucessão de novas lideranças é preciso que sejam incluídas as diretrizes de diversidade e inclusão, sob pena de nós sempre estarmos começando com um nível de diversidade razoável, mas as pessoas ficarem sempre muito distantes dos avanços e das oportunidades que as empresas têm. Algumas pesquisas têm confirmado que, embora as empresas adotem, por exemplo, equidade de gênero para começo de carreira, a evolução das mulheres em alguns cargos ela não acontece na mesma velocidade. Então você tem aí problemas muito claros na carreira, né? Nos planos sucessórios, na ascensão profissional das pessoas. Então não basta você dizer que cumpriu com as cotas, né? Com as cotas para gênero, raça, posição social, etnia, enfim, se o processo de ascensão dessas pessoas durante a jornada delas no negócio continuar estagnado em comparação com outros grupos que já estão sistematicamente privilegiados nesse circuito todo. É muito importante, então, que sejam garantidas as oportunidades para todas as pessoas se desenvolverem em pleno potencial. E então, daí a necessidade de se considerar a segunda prioridade aí, que é o de cultivar um ambiente de trabalho cada vez mais solidário, acolhedor, inclusivo e equitativo. E aí é muito importante que existam políticas muito claras sobre a flexibilidade no local de trabalho, de modo a incentivar o envolvimento e a capacitação de todas as pessoas que estão envolvidas. Porque sim, há alguns profissionais, pessoas que demandam mais tempo de jornadas em home office ou híbrido, pessoas que precisam mais da presença física, da presença das coordenações, do grupo, entender, compreender essa complexidade para cada grupo é fundamental. Então, políticas flexíveis no local de trabalho para incentivar esse envolvimento. Quando um gestor, quando uma área identifica barreiras dentro desses fluxos todos, sejam elas de natureza de regulamentação ou de natureza cultural, é necessário que essas dimensões sejam abordadas, monitoradas e progressivamente tratadas e avançadas. O que eu quero dizer aqui é que, na medida em que são identificados padrões culturais que impedem o avanço das pessoas nos seus melhores potenciais dentro de um negócio, há necessidade de intervenção e de tratativas correspondentes a empresas que não só dizem que desejam ser diversas e inclusivas, mas que de fato sejam comprometidas com a melhoria dos indicadores, né, e desse mapa de diversidade e de oportunidades para todos os públicos. Então, quando nos depararmos com situações culturais que impedem, e elas estão, por exemplo, situadas na cabeça de alguns gestores, no cotidiano, no modus operandi de algumas lideranças, tem que primeiro conscientizar, qualificar, cobrar, monitorar e também tomar as devidas providências, porque sim,
há pessoas que não estão dispostas a fazer a trabalhar nesse jogo, a jogar de um jeito diferente no meio organizacional. E quando essas lideranças têm poder dentro dos negócios, elas são grandes obstáculos ao avanço da diversidade e inclusão. Então, os níveis mais estratégicos, os níveis superiores, precisam se decidir sobre se desejam ou não adotar diversidade e inclusão. Um outro ponto bem fundamental é que é preciso integrar a diversidade na cultura organizacional. E isso começa a entrar no circuito, principalmente, sim, pela formação em diversos níveis organizacionais, ao diálogo constante, mas isso precisa se tornar parte da estrutura, da configuração organizacional. Melhor ainda se ela começar a estar presente nas declarações de missão e visão do negócio. Quando isso está expresso e definitivamente adotado como uma necessidade, como um pré-requisito do negócio, a mensagem que a organização dá, que as lideranças, os gestores, que a empresa dá para os públicos externos, internos, para os stakeholders, é de que ela tem sim essa disposição e está trabalhando para atingir níveis cada vez mais densos de diversidade organizacional. Também é necessário que se crie um valor focado na diversidade. Se puder incluir e construir valores focados na diversidade, você também tende a construir novos padrões relacionais. Então, é muito importante pensar sobre qual seria a declaração de diversidade para o negócio. Colocar a diversidade em todas as iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento. Não é só falar sobre diversidade em diversas áreas, mas é lidar com temas diversos, é permitir que a organização lide bem com o diverso, com a inclusão de novas temáticas, de novas perspectivas, e isso vem junto com as pessoas, isso vem junto com toda a potência e a riqueza de valores que isso representa para um negócio. Fundamental incorporar a diversidade no sistema de gestão de desempenho. Sim, será preciso colocar métricas de desempenho focadas na diversidade para lideranças, para todas as áreas, assim como se cobra por produtividade, desempenhos, inovações, que também sejam adotadas métricas de diversidade e definitivamente buscadas. Veja, no episódio anterior nós trabalhamos com a contratação, o recrutamento e seleção. Vamos imaginar que a empresa determine uma meta, né, de diversidade para ser atingida. Imagine aí que tantas pessoas, né, que se tenha como metas, tantas pessoas sejam contratadas de tais grupos e tudo mais. E muito bem, a empresa atingiu os números que ela havia previsto. É hora de parar de falar sobre diversidade e inclusão? Não. É hora de continuar proativamente trabalhando no refino desses modelos, com novas contratações, com novos modelos de gestão, cada vez mais progressivo, mais avançado, que isso vai agregar níveis de complexidade na gestão,
E a gente sabe que esses níveis de complexidade que geram valor para os negócios, eles consistem num valor intangível para as empresas. Então se trata de intangibilidade e todos nós sabemos que recursos intangíveis são recursos que agregam níveis de competitividade para as empresas. Muito bem. Cumpridas essas etapas, é hora de lidar com a sustentabilidade disso, com a sustentação disso. Se está na estrutura, está nas práticas, está na estratégia, no cotidiano organizacional, você precisa sustentar isso tudo com equipes de lideranças super habilidosas na gestão da diversidade e com mensuração de resultados constantes e o refino dessas abordagens de maneira a institucionalizar uma cultura de inclusão. Esse é o nível mais interessante que um negócio pode conquistar. Uma cultura de inclusão institucionalizada que permita produtividade, retenção dos melhores talentos, resultados organizacionais, resultados sociais, resultados de governança que realmente fazem sentido nesse tempo. É isso aí, no próximo episódio nós vamos continuar discutindo sobre outros temas do ESG. Eu espero que você tenha aprendido e refletido sobre algumas práticas e se acreditar que precisa melhorar isso, pode contar com a gente também. Um grande abraço e até o próximo episódio.